Ela o menosprezou em público, um mecânico negro, ridicularizando-o diante de todos. Lançou uma aposta sobre casamento que era puro escárnio. E o que veio depois, ninguém poderia prever. O carro parou no meio da estrada. O motor do seu Mercedes branco simplesmente morreu, em frente a uma oficina a 10 quilômetros de qualquer civilização. O lugar era precário, com tinta descascando das paredes, e homens em uniformes sujos de graxa se moviam entre carros antigos como se fossem tesouros. "Isso fica pronto hoje, não é?" Ela questionou ao entrar, seus saltos altos reverberando pelo chão de cimento, enquanto 3 clientes a fitavam com um olhar que ela já conhecia muito bem. Uma mescla de cobiça e admiração. Tiago se ergueu de junto dos pneus que consertava. Alto, negro, com músculos esculpidos por anos de trabalho duro e um jeito simples que parecia gritar: "Você não é ninguém!" Ele limpou as mãos sujas na calça e se aproximou com um sorriso sincero, o tipo de sorriso que Carolina jamais via nos círculos que frequentava. "Com certeza pode confiar. Qual o seu orçamento para o concerto?" Ela o mediu dos pés à cabeça, sem disfarçar. Aquele homem não fazia a menor ideia de quem ela era. Não a reconheceu das revistas de luxo, da primeira fila dos desfiles de moda, da mulher que tinha em sua conta bancária mais do que ele veria em 10 vidas. O custo não é um problema. A qualidade é o que conta. Você tem mesmo capacidade para isso? Ela indagou, deixando a dúvida pairar no ar como uma névoa tóxica. Tiago manteve o sorriso irritante. "Pode confiar." "Confiar?" Ela gargalhou, e o som preencheu a oficina. Os outros clientes pararam o que faziam. "Você ao menos sabe qual é a marca deste motor?" O rosto dele enrubesceu, não de vergonha, mas de algo bem mais perigoso. Raiva reprimida. "Sei perfeitamente," ele respondeu, com a voz baixa, mas firme. "E vou consertá-lo." Carolina caminhou ao redor dele, analisando-o como se fosse um objeto com defeito. "Quer saber? Se conseguir arrumar esse motor em 1 hora, eu viro sua esposa," ela declarou. E soltou uma gargalhada tão alta que 2 clientes riram junto com ela. Tiago não riu, seus punhos se contraíram. E devagar, muito devagar, ele ergueu o olhar para o dela. "Combinado," ele disse. 1 hora. Apenas espere." E naquele instante, enquanto a observava se afastar com uma confiança arrogante, Tiago prometeu a si mesmo que aquela mulher engoliria cada palavra que disse, de um jeito ou de outro. 3 anos antes daquele encontro, Tiago despertava pontualmente às 5 da manhã. Não por causa de um despertador. Seu corpo já conhecia o horário. Levantava, bebia um café forte e amargo na cozinha da pequena casa alugada e pilotava sua moto antiga, que protestava a cada curva, até a oficina. Aos 29 anos, Tiago Almeida era o mecânico mais competente da região. Não porque teve alguma chance de provar, porque neste mundo ninguém te entrega nada de mão beijada. Ele provou seu valor por chegar antes de todo mundo, sair depois e cuidar de cada veículo como se fosse seu. Os clientes retornavam porque ele não enganava, não inventava problemas, e seu trabalho era superior a qualquer outro num raio de muitos quilômetros. "Cara, você faz mágica com esses motores," dizia Sérgio quase toda semana, enquanto Tiago limpava as mãos sujas. Sérgio era corretor de seguros na casa dos 50 e todo mês levava seu Maverick antigo para Tiago cuidar como se fosse uma criança. "Não é mágica, é dedicação," Tiago respondeu certa vez, e Sérgio riu, ciente de que era a mais pura verdade. Mas algo ardia dentro dele, uma chama que crescia a cada dia. Tiago almejava mais. Não só mais dinheiro, embora fosse necessário, ele queria seu próprio estabelecimento, ser o dono, construir um legado. Queria que olhassem para ele e pensassem: aquele homem construiu algo notável. E não, aquele homem é um bom mecânico.
Suas noites eram dedicadas a estudar novos sistemas automotivos, a ver tutoriais sobre tecnologia de motores, a sonhar com a oficina que seria sua. Uma placa com seu nome. Mecânica Tiago Almeida. Até a fonte do letreiro já estava escolhida. E havia a solidão. Quase 30 anos, sem família por perto. O pai falecera quando ele tinha 18, deixando apenas uma carta numa gaveta da cômoda. Tiago era filho único. A mãe se casou de novo e foi morar em outra cidade. Seus amigos formavam famílias, tinham filhos, seguiam suas vidas. E ele continuava ali, dia a dia, motor a motor. Um dia você vai achar alguém que te enxergue de verdade, a mãe dizia pelo telefone. Alguém que veja o homem por trás do uniforme sujo de graxa. Tiago queria acreditar nisso, que em algum lugar havia uma mulher que o veria além da profissão, da cor de sua pele, de sua classe social. Uma mulher que o amaria pelo que ele era, não pelo que ele tinha. Jamais imaginou que essa mulher seria a mesma que o humilharia diante de todos em seu local de trabalho. Tiago iniciou o trabalho no Mercedes com a precisão de um cirurgião. Seus dedos se moviam com familiaridade por cada parafuso, cada mangueira, cada conexão, como se soubesse o que fazer desde que nasceu. O motor era sofisticado, injeção eletrônica moderna, um sistema de arrefecimento complexo, peças que valiam mais que seu salário mensal. Mas Tiago já havia feito aquele tipo de serviço dezenas de vezes. Carolina observava de longe, sentada numa cadeira gasta dentro da oficina, cruzando e descruzando as pernas, checando o celular a cada minuto. Ela não esperava que ele tivesse sucesso. Estava ali para testemunhar o fracasso, para ter mais uma história de incompetência para compartilhar em seu próximo encontro com as amigas ricas. Passaram-se 30 minutos. Tiago trabalhou em silêncio, sem olhá-la, totalmente focado na tarefa. Seus colegas trocavam olhares. Eles sabiam que não era um simples concerto. Havia algo mais ali. Era a dignidade dele que estava em jogo. O motor protestou na primeira tentativa de Tiago de ligá-lo. Um som áspero, irregular, não era o correto. Ele desligou na hora e voltou ao trabalho, ajustando a carburação, checando os injetores. Seus olhos se moviam com agilidade, seu instinto de mecânico operando em alta velocidade. "E aí, falta muito?" Carolina perguntou, a voz carregada de tédio. 10 minutos, Tiago respondeu, sem desviar o olhar do motor. Ela riu. "Claro, 10 minutos. Deve ser o que você diz para todos os clientes." Tiago fechou os olhos por apenas 2 segundos, respirou fundo e voltou ao trabalho. O som da segunda partida foi completamente diferente. Suave, constante, perfeito. O motor roncava como um felino satisfeito. Tiago afastou as mãos, deixou-o funcionando por um instante e o desligou. 55 minutos. Foi o tempo que ele levou. Ele se virou para Carolina com aquele sorriso no rosto. O sorriso de quem cumpriu exatamente o que prometeu. "Está pronto." Ela se levantou devagar, passou por ele sem encará-lo e entrou no carro. Girou a chave. A máquina respondeu com perfeição, sem ruídos, sem hesitação. Impecável. Carolina desceu do veículo e o encarou. E por uma fração de segundo, Tiago notou algo diferente nos olhos dela. Algo que poderia ser respeito. Talvez até admiração. Então, ela sorriu. E destruiu tudo. "Sabe, é realmente notável," ela disse, com uma voz falsamente doce. "Que alguém do seu tipo consiga fazer um trabalho com essa qualidade. É quase inspirador. Como naqueles programas de TV sobre gente pobre fazendo coisas incríveis por um pouco de atenção." O ar escapou dos pulmões de Tiago. "De verdade," ela continuou, dando a volta no carro como se o inspecionasse. "Você devia se orgulhar. Não é qualquer um que consegue ser tão profissional sendo bem." Ela gesticulou na direção dele. "Sendo o que você é." Tiago sentiu o sangue ferver. Seus colegas pararam de trabalhar.
O silêncio na oficina tornou-se denso, quase palpável. "Quanto lhe devo?" Ela perguntou, já abrindo a bolsa. R$ 200, Tiago respondeu, a voz firme, cada palavra dita de forma clara. Ela gargalhou, uma risada alta, com a cabeça para trás, como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo. 200? Nossa, você não tem noção dos preços no mundo real, tem? Quer saber, vou deixar 300. Considere uma gorjeta, caridade. Ela forçou as notas na mão dele. E no contato de seus dedos, Tiago sentiu mais que raiva. Sentiu a mais pura humilhação. Aquela mulher havia transformado seu melhor trabalho em motivo de chacota. Havia transformado ele em motivo de chacota. "E quanto ao nosso acordo?" ele perguntou, a voz mais baixa do que gostaria. Carolina se virou, já com a mão na porta do carro. "Que acordo?" ela perguntou, parecendo genuinamente confusa. "Ah, aquilo? Querido, você não achou que eu estava falando sério? Achou? Eu jamais me casaria com alguém como você. Você é um homem tão limitado, tão simples." A palavra simples soou como veneno. Ela fechou a porta, deu partida no motor perfeito que Tiago consertara e deixou a oficina, levando consigo o cheiro de seu perfume caro e deixando para trás a ruína emocional de um homem que só queria provar seu valor. Tiago permaneceu ali, com o dinheiro na mão, enquanto seus colegas fingiam retornar ao trabalho. Ninguém o encarava. Todos agiam como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. E o pior, Tiago entendeu naquele instante que não importava o quão bom ele fosse, não importava seu esforço, sua honestidade, sua dedicação. Para mulheres como Carolina, para pessoas daquele mundo, ele sempre seria a mesma coisa. O mecânico negro, o homem simples que deveria agradecer por qualquer migalha. Ele se apoiou na bancada, tentando acreditar que era mais forte que aquilo, que sua dignidade vinha de dentro. Mas a verdade é que doía, e doía profundamente. 3 dias se passaram e o celular de Tiago não parava de vibrar. Dezenas de mensagens, talvez centenas. Seu nome estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. E não por um bom motivo. Carolina havia publicado uma foto. Ele na oficina, com o rosto sujo de graxa e a legenda: "Ousou-se achar por 1 hora, mecânico pretensioso achando que tinha alguma chance. Alguns conhecem seu lugar, outros não. Sem noção. Realidade." A publicação tinha 847 mil curtidas, 234 mil compartilhamentos. E os comentários eram um verdadeiro inferno. Que audácia a desse cara! Esse tipo de gente não entende de hierarquia. Ela acabou com ele sem nem fazer esforço. Se fosse homem de verdade, não deixava ela sair da oficina. Tiago leu cada comentário, cada ofensa, cada piada, e a cada palavra sentia-se mais vazio, mais invisível, mais errado. Seu telefone tocou. Era Felipe, seu amigo de infância. "Cara, você viu isso?" Felipe perguntou com a voz alarmada. "Vi", Tiago respondeu sentado na cama, observando o amanhecer. "Seus clientes estão desmarcando. 3 já ligaram cancelando. Disseram que não querem seus nomes associados a... Bem, você sabe." Tiago sabia perfeitamente o que Felipe evitava dizer. Ao escândalo, à humilhação, à manchete que ele havia se tornado. Ao chegar na oficina, a atmosfera era outra. Seus colegas desviavam o olhar. O telefone tocava sem parar. Mas eram pessoas ofendendo, não procurando serviço. Um cliente de 5 anos mandou uma mensagem dizendo que não podia mais confiar em um homem que tenta se aproveitar de mulher rica. Sérgio, o cliente fiel, apareceu no fim da tarde. "Tiago", ele começou, visivelmente desconfortável, com o Maverick estacionado atrás. "A gente precisa conversar." O coração de Tiago despencou. "Cara, você é um mecânico excelente, mas eu não posso mais trazer meu carro aqui. Minha esposa viu a postagem e ficou uma fera. Disse que não quer o nome dela envolvido em polêmica."
Eu não fiz nada de errado, Sérgio, disse Tiago, e sua própria voz soou fraca. Eu sei, respondeu Sérgio, evitando o contato visual. Mas você entende, né? Negócios são negócios. A reputação da gente é o mais importante. Sérgio foi embora, e com ele levou 5 anos de lealdade. A noite chegou. Tiago fechou a oficina mais cedo. Sozinho, sentado na bancada, via as mensagens continuarem a chegar. Amigos distantes o bloqueando. Conhecidos mudando de lado nas redes sociais. Surgiu um vídeo de pessoas comentando o caso, rindo, e Tiago viu seu rosto em close, distorcido, transformado em piada nacional. O telefone tocou de novo. Uma voz estranha. "E aí, mecânico de merda?" a voz disse. "Sabe qual é o seu lugar? Quer que eu te mostre?" Tiago desligou. Bloqueou o número, mas outros números ligaram. Outras ofensas. Outros que faziam questão de dizer o que pensavam de um homem negro que ousou desafiar uma mulher rica. Uma semana se passou. A oficina continuava deserta. Seus 2 funcionários tiveram que ser demitidos. Tiago não tinha como pagar os salários sem clientes. Eles se foram com olhares de pena, prometendo voltar quando a poeira baixasse. Mas Tiago sabia que não voltariam. Certa noite, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto. Era a captura de tela de um fórum de milionários da cidade. "Esse sujeito está querendo processar a Carolina por danos morais. Alguém conhece um advogado que trabalhe de graça só para destruir a defesa dele? Seria cômico. Cômico. Destruir sua vida era cômico. 2 anos de economia se foram. Tiago precisou usar o dinheiro para pagar as contas, para manter as portas da oficina abertas, mesmo sem ninguém aparecer. O sonho de crescer, de ter sua empresa com uma placa na frente, morreu. Simplesmente se desfez. Sua mãe ligou. "Meu filho, você está bem?" Ela perguntou, a preocupação evidente em sua voz. "Tô sim", Tiago mentiu. "É só uma fase ruim. Aquela mulher... Tiago, você não fez nada errado. Você é um bom homem. Mas palavras não pagam boletos. Palavras não trazem clientes de volta. Palavras não restauram uma reputação destruída." Certa noite, Tiago estava sentado sozinho na oficina vazia. Sem música, sem barulho de ferramentas. Apenas o silêncio total. Ele olhou para suas mãos. As mesmas mãos que consertaram aquele motor com perfeição, que trabalharam 17 horas por dia, que foram honestas a vida inteira. E pela primeira vez em muito tempo, Tiago chorou. Não de raiva, de dor. Uma dor tão funda que parecia não ter fim. Porque naquele momento, sozinho na escuridão, Tiago começou a se perguntar se Carolina estava certa. Se ele era mesmo apenas um homem simples. Se o lugar dele era na invisibilidade, em silêncio, grato pelas migalhas. Se talvez ele nunca fosse ser suficiente. 2 semanas de escuridão. Tiago mal comia, mal dormia, apenas sobrevivia. A oficina seguia vazia. As redes sociais continuavam a atacá-lo, e ele se perguntava se deveria apenas desistir, vender tudo e sumir para algum lugar onde ninguém o conhecesse. Foi numa noite de terça-feira que ele achou a carta. Estava arrumando uma gaveta, uma tarefa mecânica para ocupar a mente, quando seus dedos tocaram um envelope amarelado. A caligrafia de seu pai. Uma letra que não via há 12 anos. Tiago abriu com cuidado, como se o papel pudesse se esfarelar. "Meu filho, se está lendo isso, eu já me fui. Mas quero que saiba de algo mais importante que qualquer dinheiro que eu pudesse deixar. O seu valor não está na opinião dos outros. Não vem de quantos te aplaudem ou de quantos te ofendem. Seu valor vem do que você faz quando ninguém está olhando. Vem de quem você é quando não há plateia. Eu sou um homem negro num mundo que não foi feito para nós. Você também será, e vai doer demais. As pessoas vão tentar te convencer de que você é menor, que você é menos, que seu lugar é por baixo. Mas, filho, quando você cair, e você vai cair, quando chegar ao fundo do poço,
Quero que se lembre de uma coisa: a dignidade não é algo que te podem roubar, é algo que você decide preservar. A sua verdade não é escrita pela voz dos outros, ela é escrita por suas atitudes quando ninguém está vendo. Você é forte, meu filho, mais do que imagina. Com amor, seu pai. Tiago leu a carta 3 vezes. 4. 5. Na quinta leitura, algo se moveu dentro dele. Não foi uma cura súbita, não foi uma cena de filme onde tudo se resolve, mas foi um começo, uma centelha, uma pequena luz no túnel escuro em que se encontrava. Ele olhou para as mãos de novo, mas desta vez não viu fracasso. Viu talento, viu conhecimento, viu 17 anos de trabalho íntegro. Tiago pegou o celular e discou para Felipe: "Cara, preciso da sua ajuda." "De verdade, desta vez," disse Tiago. Felipe atendeu no primeiro toque. Ele estava esperando por aquela ligação. "Do que você precisa?" Felipe perguntou. "Preciso que descubra tudo sobre Carolina Andrade. Tudo. Quem ela é de verdade. O que a motiva. Preciso entender." Houve uma pausa do outro lado. "Cara, você quer vingança? Porque se for isso, eu ajudo, mas..." "Não é vingança." Tiago o interrompeu. Preciso saber a verdade." Felipe era detetive particular. Nada grandioso, casos pequenos, investigações empresariais. Mas era competente e era leal. "Vou descobrir," disse Felipe. "Mas vai levar um tempo." "Quanto tempo?" "Uma semana, talvez 10 dias." Tiago respirou fundo. 1 semana, 10 dias. Ele aguentaria, principalmente agora, com a carta do pai na mão, com aquela frase ecoando em sua mente. A dignidade não é algo que te podem roubar. Os dias seguintes foram diferentes. Tiago continuou indo para a oficina vazia, mas agora ele consertava o que não precisava de conserto. Reorganizava as ferramentas, estudava novos manuais de motores, escrevia num caderno metas que queria alcançar, sonhos que havia abandonado, e esperava. No 8º dia, Felipe ligou. "Tiago, você precisa vir aqui. Precisa ver isso pessoalmente. Descobri fatos sobre a Carolina que você não vai nem acreditar. E, cara..." Felipe fez uma pausa. "Acho que ela também está sofrendo." O escritório de Felipe era pequeno, abarrotado de pastas e monitores com dezenas de abas abertas. Felipe estava de pé quando Tiago chegou, e sua expressão era diferente. Não era só profissionalismo, havia compaixão. "Senta aí", disse Felipe, indicando a cadeira. Tiago se sentou. Felipe começou a navegar por documentos, fotos, prints e reportagens antigas. Carolina Andrade, 32 anos, herdeira bilionária. O pai morreu de infarto quando ela tinha 9 anos. "Deixou tudo para a mãe, Patrícia Andrade", ele narrou, com o tom de quem está acostumado a relatar tragédias. E a Patrícia era uma mulher complicada, muito complicada. Felipe abriu uma pasta com fotos antigas. Carolina criança, magra, com uma expressão séria demais para a idade. Carolina adolescente, sempre ao lado de uma mulher com um olhar de crítica constante. Carolina estudou nas melhores escolas. Passou em Harvard. Mas a mãe a tirou da faculdade antes de se formar, dizendo que ela precisava aprender a negociar no mundo real, não em salas de aula, continuou Felipe. Patrícia a obrigou a entrar nos negócios da família, imóveis de luxo. E quando Carolina errava, quando não atingia as metas, Felipe mostrou reportagens internas da empresa. Nelas, Patrícia humilhava gerentes e funcionários em público. Patrícia fazia isso o tempo todo. Humilhava as pessoas na frente de todo mundo. Era o método de motivação dela. Tiago sentiu algo queimar no peito, mas não era ódio. Era reconhecimento. "Espera", disse Felipe, abrindo uma aba com mensagens de um fórum privado de milionários. Carolina começou a fazer a mesma coisa com os funcionários dela há uns 5 anos. Logo depois que a Patrícia morreu. "Morreu?" perguntou Tiago. "Suicídio. Patrícia tinha depressão profunda. Nunca tratada, óbvio. Ninguém sabia, mas ela deixou uma carta para a Carolina.
E cara, Felipe respirou fundo. A carta basicamente jogava a culpa na filha. Dizia que Carolina rejeitou seu amor e cuidado, que era uma filha ingrata, que Patrícia tinha sacrificado tudo por ela. Tiago fechou os olhos. Depois disso, Carolina começou a humilhar as pessoas, como se repetisse o que a mãe fazia com ela, como se fosse a única forma de se relacionar que ela conhecia, explicou Felipe. Mas a parte interessante vem agora, Tiago. Olha isso. Felipe abriu uma pasta com prints de mensagens privadas, de Carolina para várias pessoas, mensagens onde ela se desculpava, onde admitia que não sabia como parar. Depois do que aconteceu com você, ela fez aquela postagem, mas nos dias seguintes começou a apagar coisas. Começou a mostrar um arrependimento público, primeiro sutil, depois diretamente. Felipe mostrou a timeline. Carolina te procurou na internet, suas redes sociais, seu perfil profissional. Ela estava tentando te achar. Tem um print aqui do histórico dela buscando por Tiago Almeida Mecânico 5 vezes no mesmo dia. Tiago olhou para Felipe. Ela quer se desculpar? Tiago perguntou. Não diria que quer. Diria que precisa. É diferente, respondeu Felipe. E tem mais. Descobri que ela perdeu uma cliente enorme, uma bilionária que viu as postagens e desfez uma parceria de 5 milhões. A reputação da Carolina também foi arranhada. Não tanto quanto a sua, mas foi. Tiago digeriu aquilo. Carolina sofrendo as consequências. Carolina arrependida. Carolina humana. Felipe, por que você está me contando isso? Tiago perguntou. Porque agora você tem 2 escolhas, respondeu Felipe, recostando-se na cadeira. Pode usar essa informação para destruir a vida dela, do mesmo jeito que ela tentou fazer com você. Pode vazar tudo isso, usar o arrependimento dela contra ela, fazê-la sentir a mesma dor. E legalmente você estaria no seu direito. Tiago ouviu atentamente. Ou, continuou Felipe, você pode ser maior que ela, maior que a Patrícia, maior que todo esse ciclo de humilhação e vingança. Como assim ser maior? Tiago perguntou. Confrontando-a com a verdade, disse Felipe. Não para destruir, para libertar. Porque ela está presa, Tiago, presa no ciclo que a mãe dela criou. E você pode quebrar isso, mas só se escolher não repetir o mesmo padrão. Tiago ficou em silêncio por um momento. A carta do pai parecia queimar em seu bolso. Ela mereceu o que você fez, continuou Felipe. Mas você não merecia passar pelo que passou, e ela também não merecia carregar o trauma de uma mãe narcisista. Ninguém merecia. Tiago se levantou, foi até a janela do escritório e observou a cidade. Tantas pessoas, tantas histórias, tantos traumas passados de geração em geração, como uma herança maldita. Eu preciso confrontá-la, disse Tiago, com a voz firme, mas não para destruir, para mudar, para que ela enxergue que existe outra saída. Como você vai fazer isso? Perguntou Felipe. Tiago se virou para o amigo. Tem um evento, uma exposição de arte no próximo sábado. Carolina sempre vai a esses lugares. Eu também vou, e desta vez estarei preparado. Os dias que antecederam o sábado foram de uma transformação silenciosa. Tiago não falava muito, apenas planejava, refletia, se preparava mentalmente. Passou a noite de quinta-feira ensaiando o confronto em sua mente. Não seria um confronto de raiva, mas de verdade. Ele se sentaria com Carolina e apenas falaria. Sem acusações, sem ataques, apenas diria a verdade e a deixaria processar. Você teve medo de mim, ele dizia para o espelho, porque viu em mim algo que sua mãe nunca teve. Alguém com amor próprio. E isso te assustou. As palavras não eram perfeitas, mas eram sinceras. Felipe o ajudou na sexta-feira. Levou-o para comprar uma roupa adequada. Nada caro, mas bem escolhido. Um blazer azul marinho que realçava seu tom de pele, conferindo-lhe um ar de segurança serena. Sapatos elegantes que não faziam barulho. Felipe insistiu. Você não vai lá para impressionar.
Vai lá para se respeitar, disse Felipe enquanto Tiago se olhava no espelho da loja. E era verdade. Tiago não estava se arrumando para Carolina. Estava se arrumando para si mesmo, para se lembrar de que merecia ocupar qualquer espaço, em qualquer situação. Na noite de sexta, Tiago ficou acordado, pensando na carta do pai. Pensando em Patrícia, uma mãe que espalhou tanto veneno que continuava a destruir mesmo depois de morta. Pensando em Carolina, uma mulher que herdou esse veneno e o perpetuou. Mas também pensou na possibilidade de redenção, na quebra de ciclos. O sábado chegou rápido e devagar ao mesmo tempo. Tiago acordou às 7. Tomou um banho demorado. Vestiu-se com calma. Olhou-se no espelho. Não estava nervoso. Estava presente. Estava pronto. Você consegue, disse ao seu reflexo. A galeria de arte era um espaço elegante no centro. Paredes brancas, pé direito alto, obras de arte moderna penduradas. Pessoas ricas com roupas caras bebiam vinho, falando de investimentos e imóveis. Tiago entrou discretamente. Ninguém o reconheceu. Ali, sem o uniforme de mecânico, sem a graxa, ele era apenas mais um homem de blazer. Ele andou pelas salas, observando as obras, mas principalmente as pessoas, procurando um rosto específico. E então a viu. Carolina estava num canto, perto de uma escultura de vidro, conversando com uma senhora. Usava um vestido branco impecável, cabelos soltos, maquiagem perfeita. Mas havia uma tristeza em seu olhar que não estava lá antes. Um cansaço que nem a melhor maquiagem poderia esconder. Tiago respirou fundo. Começou a caminhar em sua direção. Lentamente, sem pressa. A mulher que conversava com Carolina viu Tiago primeiro. Seus olhos se arregalaram. Ela o reconheceu. Do escândalo, talvez. Carolina se virou. E quando viu Tiago, seu corpo enrijeceu. Seus olhares se cruzaram. De verdade, sem filtros. Oi, Tiago disse simplesmente. Você... Carolina gaguejou, a voz trêmula. Podemos conversar? Tiago perguntou. A mulher ao lado de Carolina se desculpou e sumiu na multidão. Tiago e Carolina ficaram sozinhos diante da escultura de vidro. Eu não imaginei que você viria, Carolina sussurrou. Nem eu, Tiago respondeu, sincero. Mas eu precisava. Porque você precisava saber que não venceu. Como assim, não venci? Ela perguntou confusa. Porque eu estou aqui, Tiago disse, apontando para si mesmo. Estou aqui, e ainda sou um homem íntegro. Você tentou de tudo, mas não conseguiu me destruir. Carolina baixou a cabeça. Seus ombros começaram a tremer. E eu também preciso que você saiba. Tiago continuou, a voz baixa, mas firme. Que vim porque descobri a verdade. Sobre sua mãe. Sobre o porquê de você agir assim. E quero que saiba que você pode fazer uma escolha diferente. Você pode quebrar este ciclo. Carolina ergueu o olhar para o dele. E naquele momento, no meio daquela galeria sofisticada, cercados por riqueza e arte, duas pessoas quebradas pela vida finalmente se enxergaram de verdade. Você não devia estar aqui, disse Carolina, a voz afiada na defensiva. Não depois do que houve. Depois de você tentar se aproveitar de mim. Eu não tentei me aproveitar de ninguém, respondeu Tiago calmo. Aceitei uma aposta, fiz meu trabalho e você humilhou um homem que nunca te fez mal. Você não entende como as coisas funcionam, disse Carolina, virando-se para não encará-lo. Era só uma brincadeira. Você que levou a sério demais. Ao redor, as pessoas começavam a notar a tensão. Um homem cochichou algo para a acompanhante e apontou discretamente. Sussurros se espalharam pelo salão. Brincadeira? Tiago perguntou, com uma calma perigosa na voz. Você acabou com o meu negócio. Meus clientes sumiram. Recebi ameaças. Tive que demitir 2 funcionários. Seus amigos criaram campanhas de difamação online. E você chama isso de brincadeira? Eu não pedi para eles fazerem nada disso, protestou Carolina, mas a voz vacilou. Não precisou.
Você criou o cenário. Você deu a permissão quando humilhou um homem negro em seu local de trabalho. Tiago se aproximou um pouco, a voz ainda baixa, mas cheia de peso. E o pior, você sabia exatamente o que estava fazendo. Carolina finalmente o olhou nos olhos, e por um instante Tiago viu um lampejo de culpa em sua expressão. O que você quer de mim? Ela perguntou defensiva de novo. Me processar? Quer sua chance de me humilhar também? Não, respondeu Tiago. Quero que você enxergue, de verdade, o que você fez. Ele respirou fundo. Eu descobri sobre sua mãe, sobre como ela te tratava, como ela humilhava as pessoas na sua frente. Como ela te ensinou que poder se demonstra com crueldade, Tiago viu o rosto de Carolina empalidecer. Quando ela se foi, quando você ficou sozinha, começou a fazer o mesmo, com seus funcionários, com seus clientes e comigo. Você não sabe nada da minha vida. Carolina sussurrou, mas suas mãos tremiam. Sei o suficiente, continuou Tiago. Sei que você tem medo. Medo que descubram que você é tão quebrada quanto qualquer um. Medo de que, sem o poder e a humilhação, você seja só uma mulher solitária, tentando preencher o vazio que sua mãe deixou. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Carolina. Você descobriu que eu te procurei nas redes, que eu me arrependi, ela disse, a voz quase inaudível. Por que veio até aqui? Por que não deixou isso para lá? Porque você não é só um monstro, respondeu Tiago. Você é uma pessoa ferida, e pessoas feridas merecem a chance de se curar. Mas só se escolherem se curar. Ao redor, o silêncio era total. Todos observavam, alguns com compaixão, outros como se estivessem apreciando um espetáculo. O que você quer que eu faça? Carolina perguntou, e pela primeira vez sua voz soou genuinamente vulnerável. Quero que você encare o que fez, não por mim, por você, disse Tiago. Quero que escolha ser diferente da sua mãe. Quero que procure ajuda e que entenda que sua vida não precisa ser construída sobre a humilhação dos outros. Carolina cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Não era teatro, era real. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Apenas o choro contido de Carolina, seus ombros sacudindo enquanto ela lutava para se manter de pé. Uma mulher na plateia cobriu a boca, chocada. Um homem de terno falava baixo ao celular, provavelmente já postando sobre a cena. 3 pessoas se afastaram, criando um vácuo em torno deles. Tiago não se moveu. Apenas ficou ali, presente, enquanto Carolina processava cada palavra. Eu não sabia como parar. Ela sussurrou entre as lágrimas. Depois que minha mãe morreu, tudo o que eu conhecia era aquilo. Era poder. Era controle. Se eu não dominasse os outros primeiro, eles me dominariam. Mas isso não é verdade, Tiago respondeu suavemente. Existem outras formas de viver. Formas onde você não precisa estar em guerra o tempo todo. Carolina ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Sua maquiagem impecável estava borrada, revelando não a empresária implacável, mas uma pessoa que carregava um fardo pesado demais, sozinha. Você veio aqui para me condenar, ela afirmou. Vim aqui para te oferecer uma saída, Tiago corrigiu. Uma amiga de Carolina se aproximou com cautela. Carolina ergueu a mão, pedindo distância. A mulher recuou, deixando-os a sós novamente. Como consegue me olhar assim? Carolina perguntou. Sem ódio? Você devia estar com raiva de mim. Eu estive, Tiago admitiu. Nos primeiros dias, a raiva me consumiu. Mas raiva não constrói nada, só gera mais sofrimento. Carolina respirou fundo, tentando se recompor, alisando compulsivamente o vestido branco, agora manchado de lágrimas. O que você quer que eu faça? Ela repetiu, mas desta vez a pergunta era diferente. Não era um desafio, era um pedido genuíno. Procure terapia. Encare o que sua mãe fez com você. Entenda que o padrão que ela criou não precisa ser o seu destino, Tiago disse. E depois, quando estiver pronta, quando tiver feito o seu trabalho interno, considere se desculpar, não só comigo,
mas com todos que você já humilhou. E depois? Carolina perguntou, um misto de esperança e medo na voz. Tiago estendeu a mão. Não era um gesto romântico, era um gesto humano, como dois seres que se feriram e que agora tinham a chance de se curar. Depois, você vive. De um jeito que sua mãe nunca conseguiu. Você quebra o ciclo. Carolina olhou para a mão dele. Por um longo momento, apenas observou. Então, lentamente, pousou sua mão sobre a dele. Aquele toque foi o suficiente. Quando seus dedos se encontraram, algo mudou no ar. As pessoas ao redor sentiram, alguns cochichando, outros com os olhos marejados, alguns ainda gravando com os celulares. Eu vou procurar ajuda, Carolina disse, a voz clara, decidida. Vou encontrar alguém e começar na segunda-feira. Vou encarar tudo o que sempre evitei. Vai ser difícil, disse Tiago. Mais difícil do que continuar vivendo assim? Carolina perguntou, e pela primeira vez havia um brilho de esperança em seus olhos. Tiago sorriu, não um sorriso de vitória, mas de compaixão. Não, nada será mais difícil que isso. Eles ficaram ali, de mãos dadas, enquanto a vida na galeria de arte seguia ao redor. Pessoas passavam, alguns tiravam fotos, mas Tiago e Carolina estavam presentes um para o outro. Dois seres feridos que finalmente conseguiam enxergar além da própria dor. E naquele momento, nenhum dos dois pensava em casamento, romance ou qualquer coisa, além do fato de que ambos haviam escolhido um novo caminho. Ambos haviam escolhido quebrar o ciclo. E esse era o verdadeiro poder. Saíram da exposição juntos, não como um casal, mas como duas pessoas que tinham acabado de tomar uma decisão que mudaria suas vidas. Do lado de fora, a noite de sábado estava fresca. Obrigada, Carolina disse, parada na entrada. Pelo quê? Tiago perguntou. Por não me destruir quando teve a chance, ela respondeu. Por ver algo em mim que nem eu mesma conseguia enxergar. Tiago assentiu. Cuide-se, Carolina, de verdade. Ela o abraçou, um abraço de gratidão. E quando se afastaram, Tiago viu uma mulher diferente da que entrara na galeria, ainda ferida, com um longo caminho pela frente, mas finalmente na direção certa. 3 semanas depois, Tiago abriu a oficina como sempre, mas desta vez algo estava diferente. A primeira coisa que viu foi o carro estacionado na frente, um utilitário de uma construtora. Sérgio, seu antigo cliente, estava dentro esperando. Cara! Sérgio gritou ao ver Tiago. Você não vai acreditar. Aquela mulher, a Carolina, postou uma série de vídeos explicando tudo. Pediu desculpas públicas de verdade. E sabe o que mais? Falou de você. Disse que você era um profissional exemplar e que ela agiu por puro preconceito e trauma. Tiago sentiu o coração apertar. Ela publicou mesmo? Ele perguntou. Publicou. E cara, o jogo virou. As pessoas estão voltando. Recebi ligações de gente perguntando se você está pegando o serviço. Sua reputação está sendo restaurada. Sérgio sorriu, um sorriso genuíno de que Tiago sentia falta. E tem mais. A Carolina quer te propor uma parceria. Quer investir na sua oficina, expandir o negócio. Tiago sentou-se na bancada processando a informação. Uma parceria, repetiu. Isso mesmo. Ela disse que é algo profissional, não pessoal, que acredita em você como mecânico e como pessoa, e quer ajudar a construir algo sólido com você, explicou Sérgio. Mas a decisão, claro, é sua. Uma semana depois, Tiago estava novamente diante de Carolina, desta vez num escritório. Ela usava roupas mais simples, menos ostentação. Seus olhos ainda mostravam sinais de choro recente, os olhos de quem estava em terapia intensiva, encarando traumas antigos. Como você está? Ela perguntou com interesse genuíno. Melhor, Tiago respondeu. Bem melhor. Os clientes estão voltando. Que bom. Carolina sorriu, mas havia uma hesitação em seu olhar. Eu pensei muito no que você me disse. Pensei em tudo. E? Tiago incentivou. Estou em terapia.
3 vezes por semana. Descobri coisas sobre mim que são difíceis. Minha mãe me abusou emocionalmente por 32 anos e eu nem percebia. Ela respirou fundo. Mas estou aprendendo que não preciso ser daquele jeito. Fico feliz por você, disse Tiago sinceramente. Sobre a parceria, continuou Carolina. Você não é obrigado a aceitar. Eu sei que traí sua confiança, mas se você quiser, eu gostaria de investir. Legalmente, o negócio continuaria seu. Eu seria apenas uma sócia investidora, ajudando com o capital para a expansão. Tiago ponderou por um instante e sorriu. Sim, eu aceito. 6 meses depois. A nova oficina de Tiago era 4 vezes maior. Tinha 8 funcionários, todos bem remunerados e tratados com dignidade. A placa na fachada dizia: Mecânica Tiago em Associados. Carolina cumpriu sua palavra. Era uma sócia discreta, presente, mas sem interferir. Ela aparecia de vez em quando, observava, sugeria melhorias, mas sempre respeitando a experiência de Tiago. Eles não eram um casal, eram amigos, eram parceiros. Eram 2 pessoas que escolheram a redenção em vez da vingança, e essa escolha transformou a ambos. Um dia, Carolina chegou na oficina com outra mulher, sua terapeuta, que veio conhecer o lugar que Tiago havia erguido. Carolina estava mostrando a ela como sua vida era agora, o novo caminho que havia escolhido. Está vendo? Disse Carolina, gesticulando para a oficina. É isso que acontece quando você escolhe a compaixão, quando você escolhe quebrar o ciclo. Tiago estava debaixo de um carro, mas ouviu cada palavra. Naquela noite, sozinho na oficina, Tiago pegou a carta do pai no bolso. Agora, andava sempre com ela. Releu a frase. Seu valor vem do que você faz quando ninguém está olhando. E Tiago sorriu. Porque ele havia descoberto algo ainda mais importante. Seu valor também vinha da compaixão que ele demonstrou quando todos estavam olhando. E da escolha de ajudar alguém a se reerguer, em vez de apenas buscar vingança. Aquela era a sua verdadeira vitória. Se essa narrativa te tocou de alguma maneira, se emocionou seu coração, seu like nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Que histórias de superação e compaixão são importantes para você. Me diga nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Eu leio cada mensagem e faço questão de responder com carinho quem dedica um tempo para interagir. E se você acredita na força transformadora de histórias como essa, se acredita que a compaixão é mais poderosa que a vingança, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O canal está apenas começando e cada nova inscrição me dá a certeza para continuar essa jornada. Agora, é só escolher uma das 2 histórias que aparecem na tela e me acompanhar no próximo vídeo.